Galera, na boa, nem nos meus piores pesadelos eu imaginava que isso poderia acontecer. Saitama perdeu! É isso, vocês ouviram, não tô mentindo. Pô, na boa, parece que o poder do God é grande mais até pra ele. Você vai ver isso agora nesse vídeo, vamos lá. René Trunks, Peter aqui. Galera, Saitama rompeu o limitador dele, isso deu liberdade pra ele vencer qualquer um. Na vida real, quebrar aquele limitador do Saitama é impossível, mas você consegue sim quebrar o teu limitador da liberdade. O que te limita hoje é não poder ficar perto da sua família, sabe, dar conforto pra sua família, ajudar seus pais financeiramente. Te limita a ter que depender de um emprego que te paga mal, sabe, não te dá nenhum sinal de melhora, mesmo você dando o seu melhor lá, o seu suor. A única forma de quebrar o teu limitador hoje é trabalhar com marketing digital. É usar o seu celular, o teu PC, para conseguir ganhar uma renda mensal que te dê liberdade de fazer o que você quiser. Não tem o melhor momento do que esse que a gente está passando agora. E por isso, para te ajudar a quebrar o teu limitador, entre os dias 14 e 19 de junho, vai rolar a Maratona 10K Rápido, onde eu vou te ensinar como ser um profissional da internet. Eu vou te passar estratégias prontas, um passo a passo para faturar R$10.000 online em até 90 dias. De graça. Vão ser 4 lives e elas não vão ter replay, então você tem que assistir ao vivo, ok? Por isso aproveita o link da descrição ou no comentário fixado e garante a tua presença. Você escolhe continuar com o teu limitador ou quebrar ele de vez. Te vejo lá. Pois é, galera, o capítulo 165 do mangá de One Punch Man, ele mostrou que o Garou atingiu um nível que extrapola tudo que foi mostrado até agora. Então sabe aquele vídeo que eu fiz há um tempo atrás e eu falei que o Boros era mais poderoso que o Garou? Pois é, esquece ele, já era. Ficou desatualizado. O Garou agora tá tão poderoso que, pasme, até venceu o Saitama. Ele venceu, como pode isso, né? Quem vai parar esse cara agora? Bora ver tudo isso assim que você mandar aquele like caprichado, likes normais consecutivos, e se inscreve no canal, hein? Galera, vamos lá, esse capítulo ele começa com uma breve explicação sobre como é que funciona o estilo marcial do Silver Fang. E é importante dizer isso que eu tô falando pra vocês agora, por quê? Porque, assim, na verdade é bastante tentador pular esse início pra ir direto pra porrada. Eu até quero isso, tá? Mas esse início é muito importante porque é ele que dá sentido pro nível absurdo que o Garou atingiu. Então o mangá, ele explica que o estilo punho de água corrente pedra esmagadora se trata basicamente de conhecer todo o fluxo de energia por trás das correntes marítimas e reproduzir isso através dos punhos. Aí dessa forma qualquer um conseguiria uma força devastadora. Vai entender o que eu tô falando, ok? Mas o que acontece é que quando o God deu poderes cósmicos pro Garou, ele acabou percebendo que o fluxo de energia do universo não é muito diferente do fluxo de energia das marés, né, do oceano. Na verdade está tudo conectado, afinal é tudo, né, é tudo universo no fim das contas. Então com esse domínio sobre o fluxo de energia e o conhecimento sobre todos os eventos naturais do universo, agora o Garou está com uma capacidade praticamente ilimitada de poder. E ele já começa demonstrando isso, dando um baita de um socão no Saitama que causa simplesmente uma explosão nuclear. Olha o nível de força do cara. Um soco, uma explosão nuclear, ok? A própria tripulação daquele navio que o Saitama salvou confundiu aquele ataque com ataque nuclear, porque o próprio alerta de contaminação por radiação do navio foi ativado, ou seja, deu alerta o caramba, Defcon lá de explosão nuclear. É claro, né, mesmo isso não fez nada com o Saitama, a gente sabe também o poder do Saitama. Aliás, pra não dizer que não fez nada, fez sim, estragou o uniforme dele. Então, né, já começou a deixar ele irritado. Mas assim, depois disso, o próprio Garou resolve dar pro Saitama uma demonstração da capacidade dele de copiar qualquer um que ele lute. Então, eis que o Garou copia ninguém menos que o próprio Saitama. E logo em seguida manda socos normais consecutivos. O Saitama revida os socos consecutivos, até que um acerta o outro e os dois caem na água. Obviamente, o Saitama não tem problema algum com o golpe que ele tomou. Mas o problema é que o Garou também não tem. Olha que maneiro. Eu acho que essa é a primeira vez que alguém tomou um soco do Saitama e não ficou tudo quebrado, mesmo que seja um soco normal, né? O Garou, então, ele decide acabar de vez com essa luta. E ele começa a acumular todo o poder cósmico dele e provoca uma explosão de raios gama, que é um evento astrofísico, né? Que o próprio mangá fez questão de dizer que se trata do maior fenômeno explosivo de todo o universo. É mais poderoso que uma supernova. Bota eco, editor, fala de novo. Supernova! Exato. É impressionante o poder que tá chegando esses dois, né? O Garou agora. Galera, é esse nível de poder que o One Punch Man tá agora, sabe? Sem tirar nem pôr. Tá cada vez extrapolando os níveis de poder cósmico. O Saitama percebe que se esse ataque for em direção à Terra, ela pode ser destruída. Então ele pula pro Garou desviar o ataque. E assim o Saitama recebe essa rajada de energia e desaparece. Pois é, galera, é isso mesmo. Saitama perdeu essa luta. Mas é claro que ele não morreu. Mas com certeza absoluta, ele foi parar fora do planeta. Então, aonde ele foi parar e como ele vai voltar,
Eu ainda não sei. Eu só sei que esse ataque foi poderoso demais pra não imaginar que o Saitama foi mandado pra fora do sistema solar. É muito planeta pra fora, né? Depois disso, o Garou acaba encontrando os outros heróis da Associação de Heróis e ele agora quer fazer todos os heróis comerem o pão que o diabo amassou. O Garou tá tipo o Kiko depois de ganhar a bola quadrada dele, né? Ele sempre almejou isso. O sonho dele de sempre ser o terror absoluto tá prestes a ser concretizado. Mas assim, antes disso, o mangá ainda mostra que o Garou, na verdade, não chegou a ser enganado pelo God quando ele fingiu ser o Silver Fang. Na verdade, o Garou já desconfiava que não era o Silver Fang, mas ele acabou tocando a mão do God acidentalmente, e assim ele selou o pacto e ganhou os poderes. Mas assim, galera, justamente por ironia do destino, foi exatamente o domínio sobre o fluxo de energia que ele aprendeu com o mestre Silver Fang dele que impediu o Garou de ser dominado pelo God. Ele seria nada além da extensão da vontade do God. Mas graças a esse controle sobre o fluxo, que ele aprendeu com o mestre dele lá, é ele próprio quem controla esse poder. Agora é sua vez de quebrar o seu limitador. Chega de depender dos outros, não ter certeza do seu futuro. Bora ser um profissional da internet. Toca no link na descrição ou no comentário fixado e garante a sua vaga. É grátis, hein? E agora, galera, o que os outros heróis vão fazer, né? Porque, pô, se nem o Saitama deu conta, quem é que vai comprar essa briga? Quem é que vai parar esse cara? Será que o Blast vai entrar na luta? Comenta aqui embaixo. Comentem. Mas olha, tem que se inscrever aqui. A gente tá acompanhando aqui, ó, cara a cara. Que novela maneira, né? Porra, que mangá casca grossa. Você tem que estar comigo com o sininho ativado pra gente ficar junto nessa aí. Porque eu vou trazer as teorias, vou trazer o que eu acho que vai acontecer. Vou começar a imaginar como é que o Saitama vai voltar pra Terra. Vamos estar junto nessa. Então ativa o sininho. A gente vai até o final nessa luta aí. Vamos ver quem vai ganhar. Conto com você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!